Me chamo Felipe Vieira, sou fundador da Blackout 7, músico e host desse podcast que você vai assistir. A caminhada no empreendedorismo me conectou com pessoas de alto nível no mercado e eu precisava compartilhar as histórias e os insights dessa caminhada. Esse podcast tem o objetivo de mostrar histórias que vão gerar desconforto em quem ainda não buscou seu próprio negócio. A caminhada tem impacto em todos os âmbitos de nossas vidas. Corpo e mente trabalham juntos. O game é insano, com um resultado maravilhoso de liberdade e alto nível de aprendizado. Sejam bem-vindos ao PandaCast. Fala, minha gente, começando mais o PandaCast, PandaCast 27. A gente está indo longe, hein, Deca? A gente está sendo consistente, toda semana tem um convidado desse nível aqui, desse cara que eu vou já apresentar. E aproveita e já se inscreve no canal. Você que veio para assistir o Rômulo, saiba que tem outros convidados também. Assiste os que já passaram, curte lá, comenta, dá seu feedback. É importante para o canal crescer e para a gente estar sempre produzindo conteúdo de qualidade, beleza? Cara, hoje eu tô recebendo um cara aqui que, pô, você foi muito pedido pela galera, hein? Hoje eu tô recebendo o Rômulo Martins Rino, mais conhecido como Rino, né? Ele que é personal trainer, professor, empreendedor nato, tem várias histórias para contar pra gente aí. Pô, obrigado por ter vindo, irmão. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Você falou duas palavras que eu já gostei aí. Primeiro que é a consistência. E segundo, a questão dessa comunicação, de estar dando a cara a tapa para falar. E entra uma história curiosa aí, quando se pensa em habilidades como empreendedor. O tempo que eu estive na faculdade e Deus faz umas coisas interessantes quando põe algumas visões dentro do teu coração, né? Então, ali na faculdade eu já tinha um sentimento de que eu precisava fazer algo diferente na minha profissão e fazer diferença. Legal. E teve um episódio que foi duro para mim, que foi a questão da comunicação. Essa habilidade de falar em público foi muito ruim no início. Mas ali eu percebi que onde eu queria chegar, na missão que eu tinha para cumprir, a comunicação precisava ser treinada, ser desenvolvida, apesar de algumas dificuldades. Né? O cara vai enfrentando, vai melhorando. E assim foi, né? Com consistência. E eu penso que... E hoje, imagina só, que um cara que na faculdade tinha um padrão mais baixo de se comunicar e hoje tem um privilégio de estar numa rádio toda semana, levando uma mensagem da saúde, do exercício, do estilo de vida, para que as pessoas, dentre elas os empreendedores, melhorem sua performance, melhorem sua saúde e seus resultados. Que é o que a gente vai falar, mas antes eu queria falar um pouco de ti, e a gente tem uma história curiosa, acho que tu nem lembra disso. Uma vez a gente estava junto no show do Leonardo Gonçalves. Olha aí. Tu lembra disso? Não, né? Não lembro. Cara, tem muito tempo, o Júlio tinha os ingressos gasômetro. E a gente foi, só que aí tipo, a gente se encontrou assim rápido, aí cada um sentou de um lado e tal, beleza. Aí desde aí fiquei contigo na cabeça, aí depois aquele negócio rindo. Aí eu falei, caramba, quem é Rino, bicho? Aí eu falei, aquele brother do show. Olha. Só que tu já tava nessa pegada, porque antes tu tinha um visual. Hoje tu tá mais enxuto, antigamente tu era mais fortão e tal, agora tu tá mais enxuto, tá mais corpo de corredor e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. E uma galera começou a falar, pô, tu tem que levar o Rino. Aí eu falei, caramba, pode crer, a galera gosta do teu conteúdo. E já vi por quê, né? Porque tu treinou essa comunicação de passar essa mensagem e tudo mais. Mas antes eu queria te perguntar, de onde tu veio, de onde tu surgiu? De Belém, moleque criado em Belém mesmo? Cara, eu brinco que eu sou nascido lá no Jurunas, né, com um ano. Eu nasci no Jurunas com um ano, eu fui lá no Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, e cresci lá, só até eu casar, né, que esse ano eu completo 10 anos. E ali foi no Cordeiro de Farias. Eu sou filho do Luiz Martins, meu pai, e a Clarinda Martins, minha mãe, e o meu irmão Renato. Então ali foi aquela vida, né? A gente estudou basicamente no Mato Celeste da primeira infância, depois Gentil, Ideal, e eu tinha um grande sonho de fazer veterinária, mas essa é outra conversa. Veterinária, não consegui passar, ou seja, aí eu penso que claramente eu treinei uma resiliência aí. Eu queria fazer a veterinária e não consegui por 3 anos. E por ter um viés mais esportivo, né, karatê, futsal, já entrei já fazia musculação nessa época, eu falei, caraca, por que não na educação física? E aí foi fluindo, né? Então, formei na UEPA, aqui em Belém. Enfim, daí o negócio foi acontecendo dentro da companhia atlética e assim por diante, outras academias aqui em Belém. Pô, que top. Uma trajetória aí na faculdade. E assim, cara, como eu entrei um pouquinho mais maduro, né, entrei tão menino na faculdade, eu acho que isso me ajudou a ter mais foco.
Ah, legal. Entendeu? Bacana. E assim, nada contra, mas muitos colegas às vezes perdiam muito tempo, porque lá na UEP, na Educação Física, é um parque de diversões, para quem não conhece. Né? Você Pode tem um crer. parque Eu aquático estudei lá maravilhoso, também. você tem um parque aquático maravilhoso, você tem uma ginásio para jogar futebol, tem campo, aí o cabra Vai se distraindo. aí vai se distraindo, e cara, eu já queria ser personal trainer. Legal. Então aquilo ali já me chamou a atenção, não sabia muito bem como, mas eu queria trabalhar nessa área de academia, na musculação, e isso foi me dando essa maturidade, ter entrado um pouco mais tarde, talvez me deu foco. Ah, legal. Talvez o tempo que eu tinha disponível eu ia para estudar. Com quantos anos? Cara, eu entrei na faculdade mais tarde, com 20 anos. Ah, legal. Então essa maturidade me deu um certo... Pô, amigo, não tem tempo para perder não, vai para cima e começa a focar, direcionar, e as coisas foram acontecendo. O meu primeiro estágio foi na Trainer e fiquei 10 meses ali, mas com muita paixão. Eu tenho até hoje a primeira camiseta do meu estágio. Que legal. Porque, cara, aquilo ali eu me senti um agraciado de ter tido a confiança, né, de fazer parte de um time, e fiquei 10 meses, até que eu tive um convite ali naquele ambiente de fazer um estágio, participar de uma seleção, na verdade, no caso, na antiga Companhia Atlética aqui em Belém. Sim. Então a Companhia Atlética foi um grande berço, né, dentro do fitness, e naquele momento, aquela trajetória ali dentro, eles conseguiram preparar até então um ambiente profissional, conseguiram empacotar bem a questão da profissão personal trainer, que praticamente não existia em Belém, era muito solto. Até porque quando se pensa no personal trainer, a gente fala de década de 90 Sim. e amadureceu mesmo nos anos 2000. Eu vou te falar uma parada, porque eu tenho uma lembrança. Meu pai gostava de malhar e tal, eu ia com ele na academia. Eu lembro que antigamente a academia era assim, o personal era o dono, meu irmão. Tipo, o dono da academia que sabia das paradas. Não tinha ninguém para te instruir, tu tinha que ir sabendo já. Tipo, não tinha... E tu não via uma rotatividade de pessoas, gente com mais idade, gente mais nova. Tu via os caras ali que só queriam ficar forte. Isso foi mudando com o tempo. Isso eu tô falando, hoje eu tenho 31, eu tinha ali 12, 13 anos. E eu vi que isso foi mudando. E o mercado foi mudando. A maneira da academia e os personagens entrando e o profissionalismo, como tu falou. Tu pegou mais ou menos eu entrei essa mudança? Eu entrei na área da educação física em 2006. Né? Em 2005, eu entrei no meu segundo ano de estágio, 2005. Aí já entrei na Companhia Atlética no terceiro semestre. Então, a minha base foi muito forte lá dentro. Legal. Então, eu peguei essa transição. Daquela ideia de que você pensa na academia só pro fitness. O que é o fitness? É mais músculo e menos gordura. Os caras ficam grandes, ficam sarado. Sim. E foi mudando pro wellness. O bem-estar, a saúde. Então, o que se enxergava muito no exercício, vou para ficar mais enxuto, vou ficar mais magro e musculoso. Já começou a se perceber que o exercício ele era terapêutico, o exercício gerava bem-estar, o exercício melhorava a performance das pessoas que queriam ter mais resultado no seu dia a dia, no seu trabalho, queria ter mais disposição, fazer atividades com as crianças, com a família e tudo mais. E também tratar doenças, prevenir doenças. Verdade. Então, eu peguei essa transição do fitness para o wellness. E hoje é muito mais nichado, né? Hoje, a minha área de estudo, que eu gosto de estudar, aprofundar, é pensar de que maneira a gente pode usar exercício e outros elementos, como ritmo circadiano, como alimento, às vezes o jejum, para que você tenha mais saúde, mais longevidade e também mais alta performance. Então, eu peguei essa transição e hoje a gente vê o fitness mais profissionalizado, o wellness mais profissionalizado com profissionais de nicho já, estudando e entregando resultados e satisfazendo o desejo dos alunos que antes a gente nem cogitava. Imagina se falar antes que o exercício ele melhora, por exemplo, a neuroplasticidade, ou seja, ele cria novos neurônios. Era inimaginável isso. Sim. Imagina que o exercício antes você buscava para emagrecer, para ganhar músculo e olhe lá, para melhorar um pouquinho a mente, que se pensava em serotonina. Era basicamente assim, era muito genérico, muito geral. Uhum. E a ciência hoje, a cada ano, mostra que as substâncias que o exercício promove e libera, ele melhora o corpo como um todo, vai na prevenção de doenças, na longevidade, na performance. Sim. Enfim, e até tem um detalhe interessante que é a epigenética, que é como o teu estilo de vida hoje influencia as próximas gerações. Por exemplo, o estilo de vida da tua avó influencia no teu hoje. Sim. Então isso é muito louco você Legal. entender e a posição que o exercício passou a ocupar na sociedade. E durante a pandemia a gente vê a importância também, né, cara? Eu acho que esse período pandêmico serviu para ver que quando tu não tá o teu corpo em atividade,
Cara, parece que tu envelhece, vai envelhecendo, em um ano tu envelhece 10, pô. Porque tua coluna fica ruim, a tua alimentação fica ruim. Cara, pra mim foi horrível, assim. Aí eu falei, cara, eu tenho que me movimentar, comecei a ver vídeo no YouTube e ver como era e tal. Comecei a fazer em casa, ali no pátio, porque senão o cara fica... O sedentarismo é uma coisa que hoje mata muito, né, cara? Sedentarismo, obesidade. E eu acho que convivendo com pessoas, o convívio é importante também, você conviver com pessoas que têm ali o discernimento de te falar a importância disso, de se movimentar. Porque às vezes, não é só, tem que ir na academia. Não, não é só isso, cara. Tem tudo isso que tu falou. A tua qualidade de vida, a tua alta performance no teu dia, tu vai performar melhor no teu dia, a maneira de tu te alimentar, isso vai te ajudar a alguns anos, no longo prazo, ter mais uma vida longa, né, longínqua. E aí, tudo isso eu consegui absorver isso na pandemia. Falei, caramba, bicho, eu tô morrendo aqui de tanto comer pizza, iFood, sem fazer nada, deitado, só lendo. É uma loucura, né, cara? A tua fala foi muito interessante porque tu colocaste vários elementos aí. Primeiro elemento que você colocou, que foi muito forte, assim, impactante até a saúde mental. É impressionante o quanto as pessoas, especialmente aquelas que não tinham um estilo de vida mais organizado, ou seja, aquelas que deixavam para depois se cuidar, sim. deixavam para depois se alimentar bem, deixavam para depois ter um padrão de sono melhor, o quanto elas sofreram com esse grande impacto. E foi todos nós fomos afetados de alguma maneira. Mas a questão da saúde mental foi um ponto que realmente você viu gente em um ano ganhando 30 quilos. Você viu gente, sabe, com crise de ansiedade assim, severas. Aí um outro ponto que você colocou, a questão do movimento. O quanto a gente passou a dar valor no movimento. Porque às vezes só em casa, meu amigo, não tem o que fazer, o cabra fica agoniado, aquela loucura ali. Aí a ciência mostrou outros pontos também. Tipo, aquelas pessoas, aí outro ponto que você colocou, as pessoas que estavam mais ativas, né, elas tinham um ambiente fisiológico mais protegido, por conta de uma substância que ficou famosa, que eu gosto de estudar, que são as exercinas, que são as substâncias que o exercício, quando você contrai ou você se exercita no geral, o teu corpo, ou órgãos como um todo, ela libera. E uma delas que o músculo libera é a irisina. A irisina, saiu um estudo muito forte, uma revista bem prestigiada, que mostrou que as pessoas que eram mais ativas tinham um nível de irisina mais alto. Ou seja, elas tinham, primeira coisa, uma imunidade mais forte. Né? Elas conseguiam, por exemplo, ter um sistema biológico mais completo para suportar uma adversidade dessa e a recuperação. A recuperação delas era mais rápida, o impacto era menor quando se pensava naquelas pessoas que foram atingidas pelo Covid-19. Aí o outro ponto é a questão da produtividade mesmo. Muitas pessoas fizeram home office. Né? E assim, você aprendeu mesmo que se organizar o seu tempo para que ou você pirava trabalhando o dia todinho, ou você segurava uma e falava, amigo, eu tenho que nem que você me dar uma alongada aqui, ali na sacada, dar uma respirada, fazer algum polichinelo, alguma coisa, porque senão eu vou ficar doido. Fica maluco. Então o cara começou a gerenciar um pouco mais o tempo e aí foi um ponto interessante. A gente passou a dar mais valor no movimento, ainda que simples. Porque antes, se eu falasse pra ti, bora fazer um treino com peso do corpo, só polichinelo e apoio, tu vai me olhar assim, você vai me deixar magro, não vou melhorar nada. Não vai dar resultado nenhum. Olha, e treinos, às vezes, 10 minutos, treinos de 4 minutos, de 15, a gente tinha aquela crença que isso era 1 hora para funcionar. Sim. Tinha que ser pesado o treino para ter resposta bacana. Tinha que carregar peso gigante. Era só pesado, se não fosse para academia para sofrer, não. Ou seja, abriu o leque para que o exercício tivesse uma outra representação para vários públicos. Seja a criança, seja para o adulto, o idoso, o atleta, enfim. Então a gente teve realmente grandes ensinamentos para a pandemia. Caramba, cara. É uma aula, né? E deixa eu te perguntar, e com relação à vida do personal trainer? Como é que tu enxerga o mercado hoje para o personal? O cara que sai da faculdade, eu já percebi que é muito competitivo. Tipo, hoje em dia as grandes redes não aceitam mais qualquer profissional e as pessoas também já sabem que é um bom profissional. E vão procurar conteúdo na internet, vão procurar o que o cara tem de know-how ali. Como é que está o mercado, essa competitividade? Tu acha saudável? Como é que tu está enxergando tudo isso? Eu hoje tenho uma participação assim, bem interessante a nível nacional dentro do personal, porque eu faço parte do Conselho da Sociedade Brasileira de Personal Training. Então isso muito me orgulha, porque eu dentro da região Norte e Nordeste eu sou o representante. Legal. E a gente sempre
ter encontros, todo ano estar junto, outubro a gente vai estar junto. E a cada ano, inclusive esse ano vai ser o 16º encontro. E cada ano você percebe que a profissão personal ela é cada vez mais valorizada, né? Não tem mais espaço para empolgado, para cara que quer fazer as coisas mal feitas, fazer as coisas na coxa. Não tem espaço para isso. Aqueles caras que acham que basta fazer uma faculdade de educação física, está tudo bem, às vezes não vai ter espaço numa academia com um pouco mais de renome, até os clientes. Tem cliente que vai entrar na mão do cara e vai sair, porque o cliente hoje está muito mais informado. Sim. Né? Então, o cara que faz uma faculdade nas costas e tudo mais, ele engana por pouco tempo. Né? E a gente sabe, é um mercado extremamente aquecido, ainda mais quando se pensa em contexto, como vou falar daqui, da pandemia, que evidenciou o exercício como promotor de saúde, como fortalecedor da imunidade. Enfim, hoje você vê em reuniões de alta escala de empresas, os executivos falando que o exercício tem que estar na rotina, para ele conseguir ter resiliência mental para suportar as dificuldades, para ele conseguir ter mais força assim, para os compromissos dele. Ou seja, está em todas as rodas de conversa, a atividade física e o estilo de vida estão presentes. E nossa área está extremamente aquecida, tem muito espaço, ainda mais quando se pensa em longevidade também. Sim. A pirâmide está sendo invertida hoje. Né? Os jovens estão cada vez, né, está envelhecendo cada vez mais, a gente tem menos filhos, então cada vez mais essa profissão tende a crescer, especialmente para quem visa se especializar, para quem visa buscar novas habilidades, dentre elas a questão de comportamento. Porque imagina eu receber um empreendedor, eu receber um executivo de alto escalão, e eu só pensar que tem que ser o melhor treino para aquele cara. Às vezes o cara não dormiu nada, às vezes o cara fez uma ponte aérea a semana todinha, tá tudo quebrado, e não é um treino intenso que vai ser uma solução para aquele cara. Talvez seja um treino mais leve e talvez eu faça um trabalho de soltura, de maleabilidade nele, de soltar a questão um pouco das articulações, para que ele melhore, tenha mais bem-estar, para que no outro dia ele volte melhor para cá. Ou seja, entender um pouco do perfil, do comportamento do outro é um dos pontos bem interessantes quando você pensa em habilidades que o profissional de educação física precisa para essa nova etapa que a gente vai estar entrando. Caramba, isso que tu falou é interessante, porque eu tenho alguns amigos que são da área, o Anderson Saboia é um que... Um abraço para ele, querido. Nosso amigo em comum, e ele fala muito disso, às vezes ele percebe na turma que tem uns 2 ou 3 ali que ele não atende muita gente, são poucas pessoas no treino funcional, aí ele faz um treino que aparentemente está mais leve. E aí eu consigo perceber no detalhe que, tipo assim, é o que a gente estava precisando naquele momento. Muito bom. Então, aí nesses detalhes que a gente vê a diferença. Tu falando, eu falo, caramba, faz todo sentido. Às vezes ele mata a gente, sai todo mundo morto. Mas às vezes o treino aparentemente é mais leve, é mais para deixar o músculo mais... E, cara, perfeito, muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E para o cara que é novo no mercado, qual é o teu conselho, assim? O cara que se formou agora, qual é o teu conselho para ele? Além de estudo, que estudo hoje em dia é regra, pô. Tem que estudar. Todo dia tem formação, tem que estudar. O que mais tem de conselho para a galera? Pensa assim, eu não sei de quem é essa teoria, que é em ter as nossas habilidades, nossas skills, né? A parte de cima, basicamente, que você aprende na faculdade, né? As habilidades mais técnicas. A gente vai ter que saber sempre sobre um pouco de anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, esses elementos básicos do treinamento. E a parte de baixo, ela tem a ver com as habilidades complementares. Eu penso que tem a ver muito com a inteligência social. Você tem a habilidade de entender o outro. Quando se pensa, aí entra uma outra teoria, que eu gosto muito, que é um psicólogo de Harvard, que é o Howard Gardner. Ele vai falar das inteligências múltiplas. Então a gente tem que pensar em diferentes tipos de inteligência, porque basicamente o cara da educação física, ele pensa na inteligência do corpo. Sim. Corporal. Uhum. Então ele enxerga o ser humano assim, muitas das vezes. Ou seja, menos gordura, mais músculo, e postura, tá certo ou tá errado, sim. E fica nisso. E acaba que, às vezes, quando se pensa em habilidades sociais, aquele cliente, aquele aluno que ele conversa, ele pode ser um agente que abre portas para ele em outras áreas. Né? Então, as conexões, isso me ajudou muito. Não sei exatamente, aí talvez tenha um livro aí, que foi um divisor para mim. Assim que eu entrei na faculdade, foi a indicação de um aluno, inclusive, pai rico, pai pobre. Ah, legal. Então, assim, aquele momento, talvez não seja a questão financeira o assunto agora aqui, mas eu entender que outros assuntos
complementares Complementa. fariam a diferença para mim. Legal. Entre eles, a questão das pessoas. Estudar marketing na faculdade de educação física, por exemplo, não tive a chance. Hoje não, as faculdades, no geral, novas, tendo a sua grade. A marketing, um pouco de finanças, porque, no geral, a educação financeira do brasileiro é muito ruim. E o cara começa a sair, às vezes, de R$500 como estagiário, passa a ganhar 10 vezes mais, não sabe como, não tem a sabedoria de gerenciar esse dinheiro. Sim. Então, penso que o planejamento geral ele pode ser suprido com as pessoas que você conhece no ambiente, né? Então, fazer novas conexões, fazer novas amizades, né? E de maneira muito gentil também. Não seja também um mal educado de querer, às vezes, de ser inconveniente em algumas conversas. Tem aluno que, às vezes, tem um pote de sabedoria para você, só que você não sabe, às vezes, acessar esse pote. Ah, legal. Então, tem que ter, às vezes, habilidade para saber chegar e fazer um bom network. Então, network, para mim, a conexão é fundamental para você abrir portas aí na sua carreira. Pô, bacana. Pô, Rômulo, bacana, cara. O network hoje em dia a gente vê que ele é fundamental. Você saber se conectar, entender as pessoas. Porque um livro que eu gosto também, que me ajudou muito, não sei se tu já leu, que é Especialista em Pessoas. É do Thiago Brunet? Thiago Brunet. Poxa, eu nunca li, mas já ouvi Cara, falar bastante. Cara, é um dos melhores Vou ler, livros então. que eu já li. Assim. Que legal. É muito bom, é muito bom. Primeiro porque ele tem embasamento bíblico. Muito bom. Então, a Bíblia é o livro que dá certo já há mais de 2000 anos. Então, é muito bom, cara, muito bom. É um livro... E ele fala muito sobre entender realmente as pessoas. Tu entender o momento certo de se comunicar, tu entender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira e, o principal, criar ferramentas para te blindar. E eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu estou fazendo umas publicidades, né, com o shopping daqui, e aí, às vezes, vem a crítica, né? Vem algum comentário que tu não gosta e tudo mais. Na hora, a minha reação é ficar chateado, ficar nervoso, querer bater boca. E aí eu lembro, eu busco a ferramenta certa e eu consigo eliminar aquilo. Eu entender, eu falei, por que aquela pessoa está fazendo aquele comentário, né? E aí vem isso levando para a tua área. Depois que eu consigo alinhar isso, pegar aquela informação, prender e deixar lá, quando eu vou lá no Saboy me exercitar, eu vou no Tinga correr, cara, aquilo eu elimino 0 assim na minha vida. 0. Aí fica 0, eu fico relax, sabe? Ter essas ferramentas para você, no seu dia a dia, porque hoje em dia eu consigo enxergar dessa forma. Alguma coisa me estressou muito, uma reunião, um cliente que eu perdi alguma coisa, eu pego aquela informação, entendo ela toda, olho de cima, né? O que foi que aconteceu? Tá, errei nisso. E depois eu jogo toda ela para fora no exercício físico. É a melhor forma para mim de fazer. No jiu-jitsu também, que eu adoro jiu-jitsu. E a importância, né? De olhar para a saúde mental, porque tu falou de saúde mental também, que eu uso como saúde mental. Hoje em dia eu vou muito mais para isso do que, por exemplo, para ficar fortão. Não é mais meu objetivo. Meu objetivo é eliminar tudo de ruim que tem, eu consigo eliminar com os poros, com o suor, conversando e vendo outro morrendo e o cara me puxando, vamos embora, sabe? Cara, eu gosto muito. Cara, tu falaste em conexão e em pessoas, eu lembrei do episódio, eu tava no último ano da faculdade, já tinha a pegada do rino na cabeça, e eu tinha uma namorada, né? Namorico, e eu trabalhava todo sábado na academia. Cara, mas eu fazia com paixão aquele negócio ali, porque eu sabia onde eu queria chegar. Uhum. E ela me olhou e falou assim mesmo, tu faz tanto por tão pouco. É quando dá lapada, sabe? Foi a última vez que eu vi essa menina, sabe? Porque, cara, eu sabia que de alguma maneira, aquela semente, eu ia colher aquela semente, sabe? Claro. E quando tu fala de Deus, da Bíblia, para mim, cito o livro do Thiago Brunet, e quando tu fala em ferramentas, hoje a palavra de Deus, a Bíblia, está na primeira hora do meu dia. Legal. Né? Então, não tem dinheiro que pague. Meu primeiro horário, a primeira coisa, o primeiro ato é buscar essa ferramenta, né, de aprender com a palavra, né, justamente para me blindar, me fortalecer em situações que eu preciso. Né, e até a nível de convicção, né, de ter sabedoria, de ter um entendimento. Como tive nessa época, de não é sofrido não, e eu talvez só ganhe pouco agora, como estagiário, mas eu vou colher esse fruto. Né? E de alguma maneira eu sinto que o caminho percorrido foi um caminho positivo. Né? E, enfim, então tem conexões que a gente tem na vida que são conexões cheias de ruído, né? Como uma dessa,
né, que me deu esse incentivo legal. E tem outros que são realmente abençoadoras e que faz toda a diferença no nosso caminhado, né? Então, legal tá podendo me conectar contigo aqui de maneira muito genuína e poder estar levando esse conteúdo para os colegas aí, para a gente conseguir se desenvolver como profissional. Claro, claro. E hoje eu vejo que tu tem uma posição de destaque, assim. É à toa que todo dia tu tá no rádio, no programa. É segunda-feira. Toda segunda-feira tu tá no rádio, importante, falando sobre saúde. Enfim, hoje network te trouxe isso, mas o conhecimento, claro, o estudo, essa conexão com Deus que tu já falou que é primordial. O cara que não tem a conexão com Deus, dificilmente ele chega em algum lugar porque é tudo vazio. Não tem estudo, não tem nada. Sem conexão com Deus, para mim é vazio. Então, é o fundamental. Mas tu chegou no lugar no destaque na educação física, e como é que tu acha que tu traçou essa caminhada assim? Como é que tu enxerga? Pô, a minha caminhada, eu acho que foi por essa linha aqui, cara. Eu acho que nunca foi muito... Porque os teus alunos gostam de ti, outros personagens falam bem de ti, sabe que não é tão simples assim a galera da tua área. Sempre alguém tem alguma coisa. Eu, pelo menos, no convívio que eu tenho, todo mundo fala bem de ti. É teu jeito de ser um cara gente boa, né? As dicas que tu dá como professor. O que é que tu acha que veio na tua caminhada? Pô, vamos lá por parte aqui. Acho que nessa trajetória aí, um dos primeiros pontos foi o ambiente que eu passei. Eu lembro que lá atrás, eu estava no meio de tubarões, essa é a verdade, na época da companhia, porque os maiores nomes do personal, que era novo aqui na cidade, estavam ali. Eu me perguntava, falei, cara, como é que o aluno vai preferir me escolher, que estou começando agora menino novo, no máximo eu tenho aqui um atendimento como estagiário, né? E não vai escolher esse colega que está há mais tempo, é mais experiente. Então esse tipo de pergunta começou a me... Então ali que eu comecei a pensar em diferenciais para entregar no meu trabalho, né? Então, e assim, eu sempre gostei de retribuir também. Quando você me fala que alguns colegas gostam, cara, eu faço questão de muitas vezes, especialmente gente nova, de compartilhar 15 minutos do meu tempo, 20 minutos, tomo um café, tento entender como é que está esse colega, porque eu já passei por aquela situação. Sim, sim. Sei que às vezes é difícil, no início, você não ter nenhum cliente. Uhum. Né? Sei que às vezes é difícil reter os clientes. Sei que às vezes é difícil você negociar com o cliente, às vezes o cara não quer olhar o teu trabalho quanto estudou, ele quer baixar o teu preço e dane-se. Isso. Então, como escutar esse cliente para mim foi trocar, tirar dúvida, né? Às vezes a pessoa me acessava para saber algum assunto mais técnico, eu ensinava. Até porque eu fui muito ensinado, então acho que naturalmente foi uma retribuição. Né? E, por exemplo, quando eu fechei a Rhino, a gente abriu em 2018, fechou na pandemia. E eu sei que tinha outros colegas com sonhos. Talvez alguns colegas enxergavam no meu negócio ali um sonho. Eu falei, poxa, cara, que legal. Eu queria ter essa pegada. Então, as pessoas que eu sentia que aquilo ali não era uma inveja de ver o negócio ter ruído, ter fechado. Mas, pô, cara, se sensibilizavam. Porra, caramba, eu te acompanho, passava aqui na frente, pô, me inspirava. E a frente era bonitona pra caramba. Era espetáculo. Graças a Deus, gente, foi um tempo bom que nós vivemos ali, sabe? E assim, quando eu percebi que o cara queria aprender, eu naturalmente conversava, explicava, olha, o caminho é assim, o caminho é assado, por aqui é mais difícil. E mostrava um pouco da minha vivência tranquilamente. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente compartilha o conhecimento. Eu gosto de falar, porque naturalmente a minha essência é ser professor. Né? Então eu gosto de ensinar, né? Entregar um pouquinho daquilo que eu tenho e tranquilo, assim a gente vai seguindo. E esse período com a Rhino? Me conta essa experiência. Começou do zero ali? Cara, na verdade, assim, minha primeira jornada empreendedora foi com a Fitcom Gestão Esportiva, que nós fomos os pioneiros aqui na região norte, né, a entregar atividade física dentro de condomínios, em 2010. Legal. Cara, foi um negócio muito massa. Aí a gente trabalhava contrato, era B2B, né? Era a Fitcom com o negócio condomínio. Sim. Entregava para ele. A gente ficou mais ou menos aí 8 anos operando. Mas, tipo, tu tinha uma equipe, outros personagens? Era outros colegas, de várias áreas, tá? Educação infantil, com esporte de criança, natação, esporte, musculação, pilates. Então teve condomínio que chegou a ter 13 modalidades esportivas aqui. Essa sacada é boa ainda, hein? Cara, é boa pra caramba, cara. Boa pra caramba, né? Até lógico, tem um pouco de material humano, talvez. Logística, mas foi muito legal. Então a questão da Rhino nasceu um pouco ali com a visão empreendedora, tá? Eu tive a vivência de que eu poderia
construir e levar o conhecimento, levar uma ajuda a mais para os alunos e também ter outras opções de receita. Né? Então, eu sempre pensei em maneiras de ter novas receitas. Tá? E a Rhino, e as pessoas me perguntavam antes, pensa em ter uma academia? Eu falei, não, é muito trabalho e assim, é mais do mesmo, não dá. Mas eu sempre tive um pouco da visão de inovação. Sim, sim. Então, eu pensava comigo, se eu tiver uma academia um dia, ela vai ser para ajudar pessoas que não querem a academia tradicional, não querem aquela pegada meio chata, meio mesmice. Tanto que lá, nosso espaço, a luz cooperava para o treino, a música cooperava para o treino, o ambiente todo cooperava para o treino, ou seja, era uma experiência mesmo ali naquele momento. Então, quando se pensa em experiência do usuário, a gente tinha muito forte dentro do nosso espaço ali, quando se pensa em exercício. Então, foi inquietação de ver muita gente reclamando de academias tradicionais que era monótono fazer um exercício. E como é que tu se virava, assim? Tu falou em fontes de renda, e eu tenho disso, né? Eu sou o cara que eu faço 1 bilhão de coisas, fotógrafo, músico, não sei o quê, aí tem a empresa, e, sabe? Como é que tu enxerga isso na tua área? Tu acha que dá pro cara fazer várias coisas, ter várias sacadas e ter várias fontes de renda dali tirar? Cara, eu testei um pouco de tudo nessa parte. Por exemplo, na FitCon, era eu, o Márcio Sfer, que até te conhece, o Márcio Sfer, que disse que faz jiu-jitsu contigo. Ah, sim, Ele professor. É meu sócio. Professor. Que legal, que legal. Olha que loucura, o Márcio é meu sócio. E assim, ali eu já estava com uma carreira boa no personal trainer. Então, eu era mais um diretor junto com ele na empresa. Então, a parte de planejamento, gestão, a gente organizava todo passo a passo e tinha equipe que a gente liderava a equipe, a gente trabalhava junto ali. Legal. Então, ou seja, a minha base no personal trainer era aqui. E a FitCon era desse lado aqui, mas no dia a dia não era tão pesado, porque eu fazia algumas visitas, entregava alguns relatórios, resolvia alguns pepinos aqui, sim, mas eu conseguia cooperar aqui. Já na Rhino foi diferente, né? Porque assim que a gente lançou a ideia, a academia que eu atendi há 8 anos na época, não vou citar o nome, quem me conhece sabe, me deu um pé na bunda. Falei, Rômulo, porque os caras me viram como concorrente. Sim. Falei, Rômulo, obrigado, você tem mais um mês aqui com a gente. Aí eu, caraca, imagina, velho. Eu com 2 filhos gêmeos, o Otto e o Henrique, um beijo pra eles, 2 filhos. Tu não estava contando com isso? Eu naturalmente, eu ia fazer uma transição. 6 meses, 1 ano, talvez, com os 2. O personal trainer me dar uma base financeira e a Rhino até que o negócio dessa uma girada. Mas não, amigo. E eu aproveitei para focar mesmo, botar toda a minha energia aqui dentro. Então, eu acordava às 5 da manhã para abrir a academia às 6 e fechar 21 horas. Trabalhar feito um animal nessa época. E foquei totalmente aqui. Aí tem um pouco de problema. Ou daria muito certo por estar com ultra foco ali, né? E as receitas aqui, fechou desse lado aqui a fonte. Aí entra a questão da família. Porque aí a gente, com consenso com a minha esposa, a gente fez um plano financeiro ali, um amigo meu aperta todo ali, para que a gente conseguisse fazer o negócio dar uma girada com a minha fonte de personal meio fechada. Então, a grana que a gente botou pesada aqui na Rhino era apostando que ela poderia dar um retorno. Sim. Né? Então, eu tive a vivência de várias formas da questão do empreendedor. Mas a gente sempre pensar nas múltiplas receitas também, né? E acho interessante, a gente sempre tem que estar olhando com a missão, o foco final, se a gente não está perdendo muito. Hoje, o meu foco é interessante na questão da saúde. Eu posso ter uma padaria um dia? Posso ter, porque eu sou empreendedor. Posso ter uma exportador de açaí? Posso ter. Claro. Mas o meu negócio hoje, eu acho que eu nunca vou deixar de falar de saúde, porque a minha essência, minha missão passa muito por isso. Então, eu fico hoje muito olhando para não perder o meu foco de produção. Que bacana. Cara, eu falei muito da tua trajetória porque eu percebi uma coisa. Na academia que tu dá personal também, eu cheguei lá e é uma academia grande, né? Conhecida. Acho que se não é a maior, é uma das maiores do Brasil. Uhum. E é engraçado quando o profissional é alto nível. Que eu falei, caramba, o Rhino tá aqui, bicho. Aí fui lá falar contigo, sabe? Tipo, eu acho que é por isso que te deram um pé na bunda nessa época aí. Porque tu elevou o nível, tu eleva o nível do lugar. Quando tu tá lá no ambiente, a gente sabe que não vai ter qualquer personal ali. Não é qualquer pessoa que vai atender ali.
E quando tu abre teu negócio, mano, fala, pô, o cara top daqui abriu um negócio, não tem, mano. O cara vai levar todo mundo daqui, cara, mas pois é, né, cara? Eu aprendi a lidar com isso e foi na pancada mesmo, sabe, cara? Porque assim, eu nunca passei a perna em ninguém. Legal. Eu, sabe, só tava ali para realizar um sonho. E entendo também o outro lado, né? O outro lado era funcionário e queria defender o dele, ok. Foi a atitude que ele achou, mas não guarda o menor ressentimento, pelo contrário. Uhum. Sigo ali... Aprendizado. Eu sigo firme na minha missão, cara, e a única regra é que não passa a perna nos outros, né? Minha regra é essa, eu não quero depender de esforço, no que depender de estudo. Por exemplo, estou prestes a fazer 15 anos de formado. Eu estudo todo dia, pelo menos 30 minutos. Todo dia. Legal. Mas às vezes é artigo pesado. Uhum. Então, entra nisso nossa conversa, a consistência. Então, por que eu quero entregar hoje para os meus alunos, por que eu quero hoje representar na minha profissão, que eu ajudo a desenvolver, eu faço parte de uma engrenagem. Sim. Eu faço parte de uma engrenagem. Então, se eu faço esse trabalho bem feito, bem organizado, com seriedade, entregando mais do que o meu aluno espera, eu inspirando um colega que está começando agora, me ajuda. Então, eu fico em paz. Eu continuo fazendo o meu trabalho, tentando ser inquieto, porque com o passar dos anos vem concorrência, vem novos colegas com todo o garro, quero passar o carro em ti. Cara, eu tento me manter inovando, estudando, aprendendo, errando, acertando, né, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, apesar de uma rasteira que a gente vai pegar e faz parte, mas eu prefiro ficar com essa mensagem de que eu ajudo de alguma maneira a engrenagem a funcionar melhor. E Rina, uma coisa que eu percebi que evoluiu junto com a educação física, que é o mercado da moda. Porque o meio fitness, ele tem uma particularidade ali. Hoje em dia a galera não se veste mais igual antigamente, que era só camisona rasgada e tal, não sei o quê. E eu vejo que isso tem muito a ver com conexão também, porque se tu vai atender uma pessoa, tu tem que te conectar com ela. E isso eu aprendi em alguns cursos. Cara, como é que tu quer te conectar com o cara se quando ele te olha, tu é totalmente o oposto dele? Então tu tá afastando as pessoas. E eu vejo isso na academia, os personagens todos bem vestidos, sempre um tênis legal e tal, mas nem todo personal tem condição. Às vezes o cara tem até o conhecimento, mas o moleque tá ralando ali, anda de busão, ele ainda não tem a condição financeira. Qual é a estratégia que tu tinha para esse cara aí? Tipo assim, eu não tenho grana para ter o melhor tênis, para ter a melhor camisa. Qual é a estratégia que tu tem para se conectar com as pessoas? Olha, para ser bem prática na resposta, hoje é um pouco mais fácil. A gente está numa cultura um pouco mais minimalista, né? Olha, eu amei, porque as minhas roupas básicas hoje, eu sempre gostei de preto. Eu sou assim também. Eu sempre gostei de preto, não tenho. De vez em quando eu faço uma raspa lá em casa. Então, assim, eu acho que você tem um aspecto mais limpo, mais... Porque tem cara, às vezes, que quer treinar, meu irmão. Tá suado, meu fedorento. Vai trocar de camisa e vai atender. Sabe? Então, às vezes, a questão da higiene. Então, não precisa ser o perfume mais caro, não precisa ser a roupa mais cara. Pelo menos eu tenho sempre assim na minha lembrança, às vezes você vai no interior, você vê a pessoa simples, às vezes numa ribeirinho, mas a casa é impecável. Impecável, cheirosa. Cheirosa. Você vê os recipientes, né? O arroz, feijão, tudo areado, né? Na areia mesmo, no garapé ali, tudo areado, no seu devido lugar, impecável. Então, acho que pequenos hábitos nossos, por exemplo, como uma pessoa dessa no interior, que consegue manter a casa, o simples bem organizado, é um hábito. Então, você tem um hábito precisa ter o tênis, por exemplo, no início da minha carreira, eu preferia fazer algumas escolhas, por exemplo, eu preferia dar uma entrada pequena num apartamento, pagar devagar, para só 1 ano e meio depois ter um carro. Então, eu tinha época, ainda mais na época ali na companhia, aquela área toda alagava. Então, eu já me preparava, meu amigo, águas de março, enchia ali, brother. Aí eu descia no bonde, alagado. Aí eu puxava minha calça aqui em cima, eu já era personal, amigo. Eu chegava lá com uma bolsa bacana, tomava um banho, me arrumava, levava um material extra e tentava. E assim, eu no tênis, 1 ou 2 tênis no máximo, não tinha coleção de tênis, nunca fui de ter coleção de tênis, mas era um tênis que estava ok, entendeu? Um aspecto. A questão da linguagem também pesa muito, né? A forma que você se comunica e se vende. Até calado, amigo, você se vende. Às vezes o cara que entra numa conversa, às vezes é meio entrão. Né? Então, a questão da imagem, tanto no vestuário, como na forma que você se porta,
ela faz diferença. Então, penso muito nisso. É porque quando o cara se garante, tipo assim, eu tô sem grana, sou um bom personal. Eu me garanto como um bom personal. E às vezes é o contrário, né? Às vezes o cara tá tudo impecável, mas ele não tem o conhecimento, não consegue passar aquilo. O cara que ele só precisa dar um grau, ter bons hábitos, é fácil dele conseguir clientes e perdurar. O contrário não. Tu pode ter o melhor tênis, o melhor relógio, o melhor celular, velho, se tu não tiver conteúdo, tu não conseguir ter uma boa conversa com o teu cliente, tu não segura. E eu vejo isso acontecendo não só nessa área, porque eu aprendi uma coisa com Rodrigo Camarão, PandaCast. Conheço o Rodrigo Camarão. Rodrigo Camarão. Um monstro da Ele falou, cara, a questão de se vestir bem, de estar bem vestido, cabelo, barba feita, é só para tirar a atenção do principal. Eu falei, essa sacada é top. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu sempre falo disso, porque eu achei a sacada ótima. Porque quando tu tá bem vestido, beleza, tá tudo ok, o cara não vai prestar atenção nisso. Agora não, quando tu vai atender com uma bermuda toda rasgada, o cara a primeira coisa que vai chamar a atenção é a tua bermuda. Então tira a atenção, né, do que não é o mais importante, e aí, ó, vem só pra cá, só do principal, só do conhecimento. E quando tu aponta pra cá, eu lembro de uma palavra que eu gosto muito, que é posicionamento. Posicionar mente. Então, sempre nossa forma... A gente tem um lance, naturalmente, do julgamento, cara. Querendo ou não, é do ser humano. A gente bate o olho, já, o nosso cérebro... Automaticamente. A gente já processa ali o nosso algoritmo. Já cria os padrões. Sim. Né? Então, quando você se posiciona assim com uma imagem, é lógico, ele se garante. Então ele tem uma imagem, como você falou, para tirar do principal. E aquela entrega ali realmente tem um valor a mais, né? Porque, por exemplo, hoje eu sempre atendi em padrão mais alto, padrão A e B e tudo mais, academias grandes em Belém. Sim. Então, naturalmente, esse cliente, ele tem um cara que ele é muito viajado. Né? O hobby principal dele é viajar. Ele gosta, às vezes, de um bom vinho. A culinária dele é ultra aprimorada. Né? Roupa, estilo. Então, o cara, o que o dinheiro pode proporcionar de experiência, ele tem ali. Tem. Então, e tem um julgamento, sem dúvida. Mas que bom que a educação física hoje não depende só do visual. Sim. É lógico, é importante. Mas hoje em dia, os bons profissionais que estão no mercado, eles conseguem entregar o que você falou de conhecimento e tudo mais, e também uma boa apresentação, porque faz toda a diferença. A gente trabalha, acho que com saúde, tem uma questão de um padrão mínimo para se entregar. Então, o Rodrigo Camarão, golaço com essa frase dele. É até uma coisa de como a pessoa vai absorver isso também. Porque isso é marketing pessoal. Se vestir bem, tá com a barba feita, cabelo, as meninas ali com o negócio tudo bonitinho, isso é marketing pessoal. E a gente aqui é empreendedorismo, é negócio, meu irmão. É como tu vai faturar mais. Ponto, acabou. Eu vou te trazer dentro disso cara, isso aí, eu até levei uma vez numa pós-graduação que eu dei aula de marketing, no personal trainer. Eu estava lá no Iter, em São Paulo, que é um prédio que tem várias cantinas, várias cozinhas, pizzarias, produtos do mundo todo, do Brasil, coisa mais linda em São Paulo. Eu estava com a minha esposa, a gente foi comer uma massa lá, visitar o lugar, e eu vi uma farinha essa de Bragança aqui, que na época era R$5 aqui na feira da 25, R$5. Só por conta da embalagem e o local, era 50 lá mesmo. Aí, ou seja... E pouquinho, velho. Pois é, às vezes a gente se posiciona com uma farinha de R$5, velho. E quando você pode, com alguns atributos, alguns elementos, ser uma de 50. E tá tudo bem, cara. Não tô explorando ninguém. Eu simplesmente tenho atributos a mais que as pessoas batem o olho e falei, caraca, velho. Esse aqui tem uma embalagem diferenciada, hein? Eu vou conseguir. E talvez seja o marketing pessoal e outros fatores também, como entrega, como o que a gente falou agora mais cedo. A parte mais vertical aí do T, das habilidades. Né? Então, eu penso que esse exemplo da farinha de 50... a farinha de 5, a de 50, meu irmão, marcou na minha cabeça. Tem coisa... E marcou na minha também, porque tu falou... Cara, eu quero ser farinha de 50, brother. Eu quero ser farinha de Bragança, que é a melhor. É a mesma farinha, é a mesma farinha. Ele só tava com uma folha de bananeira, um rótulo bacana, um paneirinho, todo um caqueado ali, mas que tinha atributos daquela marca ali. Né? Então,
Eu quero ser farinha de 50. Caramba, que ala. Essa daí já gerou um corte legal aí, né, cara? Essa da farinha, essa foi demais. E me diz uma coisa, como foi o convite para toda segunda tu tá ali na rádio, se comunicando, falando de saúde? Cara, primeiro acho que começou, volto a te dizer, uma mensagem que eu senti de Deus no meu coração, que o meu trabalho, ele não era apenas passar uma série, mas era comunicar também, era uma mensagem que eu tinha. Eu era um mensageiro da saúde. Então, no meu espaço ali, era como se fosse um laboratório. Então, toda pessoa que eu conhecia, a gente tinha uma média de 100 alunos. E, cara, acho que 90% eu sabia o nome e sobrenome, de cabeça. Legal. E todos aqueles que estavam ali, os que estavam, os que saíram também, eu meio que entrevistava. Queria saber dele, um pouco da sua rotina, como é que era um dia comum dele, qual era o padrão de deitar e levantar, se era muito estressado, se não era, se era ciúme, se não era. Caramba. Se a parte emocional era boa, se não era. Se bebia, se não bebia. Então, tentar fazer um mapa. Então, acho que essa série de conversas, né, em 1 ano, 2 anos, né, chegou num cara, um dos nossos alunos. Reverberou. Que era o Danilo Pires, que é do esporte, aqui um grande abraço para ele, Danilo Pires. E ele, na época, era diretor da CBN. E ele, o que ele pensou? Eu falei, Rômulo, o Márcio Atala, que muita gente conhece na educação física, é da CBN de São Paulo, do Brasil. Eu acho que tu tem um perfil para fazer isso aqui na CBN de Belém. Tu tem interesse? Aí eu veio aquele negócio na minha cabeça. Falei, mano, como assim, meu amigo? O cara se enrolava todinho na faculdade para apresentar o trabalho. Aí, cara, pronto, mais desafio. Aí eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença que tudo é treinamento. A minha primeira conversa talvez seja muito ruim na rádio. Sim. Talvez não tenha sido a melhor. Mas a segunda vai ser melhor, a 10ª vai ser melhor. E eu acho que eu já tenho umas 150 lá, mais ou menos, com entrevista. Então foi fluindo. Aí eu encarei com a missão de entender que eu seria um mensageiro hoje que eu podia falar para outras pessoas que não no meu espaço ali, no caso a Rina. Legal de falar isso, porque o PandaCast aqui foi um chamado também. Tipo, eu senti que eu tinha que fazer. E eu fui para São Paulo, viajei com o Alexei, que é um grande amigo meu, que é da publicidade. Falei, velho, mano, Deus quer que eu faça isso e isso. Ele, não, mano, faz. E eu não me sentia preparado também. Ainda não me sinto, eu faço, mas não me sinto. Mas sempre fazendo. Com a Deca também, eu falava, velho, Deca, eu vou fazer um podcast, que Deus está pedindo para fazer. E não entendi o porquê. Hoje eu entendo o porquê. E principalmente falando de empreendedorismo, porque a gente está na caminhada. Eu e a Deca, a gente ainda está na relação, começando empresa, e se conecta com a galera e vende as coisas. A gente está aprendendo, o mundo digital, a gente ainda está caminhando, engatinhando. Eu falava, velho, eu vou falar de um assunto que eu ainda não domino. E aí, cara, eu sempre como pessoas como você, aprendo pra caramba, me conecto, porque sempre depois daqui eu fico no WhatsApp, ali Instagram, a resenha. Quando pinta alguma coisa relacionada à nossa comunicação visual, que é o que a minha empresa atende, com certeza tu vai lembrar de mim, como já lembrou, como tu já, antes mesmo tu já tinha lembrado, já tinha te indicado. E aí virou essa conexão. Cara, hoje eu tô conectado com uma galera assim, de Belém, alto nível, tô sempre com os caras tomando café e aí eu entendi. Porque o Deus estava me dando know-how para aquilo, sabe? Eu estava aprendendo. Ele falou, não, é a sala de aula. E aí eu sempre me coloco como aluno. Eu aprendi que, cara, se colocar como aluno é a melhor coisa da vida, velho. Porque tu sentar na mesa e ser o aluno da mesa, pode ter certeza que é a melhor coisa que tu vai fazer. Na hora de entregar, tu vai saber na hora de entregar. Quando alguém vai te perguntar, quando alguém precisa de um conselho, tu vai entregar. Mas, cara, se coloca na posição de aluno, é isso que tu tem que ser e bacana. Eu virei uma esponja. Eu acho que faz todo sentido, cara. A humildade. Quando eu penso em humildade, eu lembro de Jesus, cara. Imagina, ele Deus lavar os pés. Né? Então, aí, no nosso caso, que não era a missão dele não era ganhar dinheiro, construir patrimônio, novos negócios, falar com muita gente. Talvez a gente tenha esse desejo no coração que tem um pouco da nossa vaidade, que é natural. Sim. A gente é um pouco disso. Só que a gente não pode perder esse padrão de humildade, cara, porque eu acho que senão a gente, acho que desanda o bolo, sim, sabe, cara? Com certeza. Desanda o bolo. Então, quando aí volto a frisar, volto a relembrar quando você trouxe a questão alguns comentários de alguns colegas. Né? Eu me manter apesar de, eu fui em 2018 eleito personal trainer do ano aqui pelo Conselho de Educação Física.
Um mês antes eu lancei minha academia, porque era um sonho. Poxa, hoje eu consigo atender pessoas de autoridades aqui em Belém, grandes empresários. Sim. Né? Consigo acessar e fazer algumas perguntas, né, para esses caras que estão ali na trincheira, que eu não conseguiria me imaginar em outra situação. Legal. Então, nós mantendo sempre a humildade, porque eu acho que faz toda a diferença para a gente continuar essa caminhada aprendendo e educando, né, que é a essência. E acaba que tu se conecta só com gente certa. Porque quando tu começa a ficar meio soberbão, pô, tô com os caras aqui, tu começa a aparecer gente que não tem nada a ver com a tua... Começa a atrapalhar a tua caminhada. Mas me fala sobre isso aí, porque tu atende os caras nível A. Um deles é o Júlio, que é my boss, meu chefe ali, cantor da banda que eu toco. E o Júlio é um cara que tem um know-how absurdo, cara viajado, conhece muita coisa. Eu tenho ali a oportunidade de estar viajando do lado do cara e de vez em quando, pô, mano, é isso aqui e tal. E tu tem oportunidade com várias pessoas nesse sentido. Quando tu tem uma curiosidade, quando tu quer saber alguma coisa, como é que funciona? Cara, assim, dentro da minha área, como eu te falei, eu hoje tenho a chance de ser treinador de alguns políticos aqui em Belém, alguns empresários, executivos, médicos que estão, assim, aí tem a ver com o tema, performance alta. Sim. Quase todos os meus alunos, 100%, eles trabalham em alta performance. Legal. Então, o meu nicho passa muito por isso. Né? E cada um deles tem alguma coisa que para me ensinar naquele sentido. Claro. Por exemplo, eu treino alguns pastores, né, que também têm cargos de liderança, também são empresários. Sim. E assim, então eu aprendo as coisas de Deus e aprendo também um pouco das coisas seculares, negócios e tudo mais. E assim, realmente, para mim é um grande... Isso me amadurece muito, porque o nível de conversa e os problemas que eles têm para resolver me ajudam muito também a não cair em algumas ciladas, porque eles já passaram por aquilo, né, como fossem mentores. Sim. Então eu tenho o privilégio de ter, às vezes, eles como mentores, e por ser também da área de empreender, a gente acaba trocando figurinhas, né? Há uma troca também, há uma troca. Então, com todos eles, os meus alunos, eu tenho uma oportunidade. Também é um privilégio, pô, ainda sou bem pago por isso, então graças a Deus por isso, né? Tá sendo pago. Bem pago, graças a Deus. É legal o que tu tá falando, porque assim, tu tá com os caras, tá na presença dos caras, e a gente começa a observar padrões também. Tu fala, mano, tu consegue traçar padrões assim? Eu sou um observador de padrões, cara. Tu consegue observar padrões que tu fala, cara, isso daqui é bom, porque esses caras todos fazem isso. Pô, vou fazer, porque dá certo. E aí tu começa a copiar certo tipo leitura. Eu nunca fui um cara de ler. Na escola eu sempre fui um cara 6, 7 ali. Acabou, eu não gostava de ler. Um trauma que eu, depois na psicóloga, que eu vim descobrir que era um trauma. E aí comecei pô, velho, eu tenho que melhorar isso. Por quê? Porque é um padrão de gente que obteve sucesso no que queria. E quando eu falo sucesso, não é só sucesso de grana. Tô falando sucesso em família, performar bem. O cara tem 80 anos, mas vive bem pra caramba. Tu olha pro cara dele, ele tem 80, mas tu fala que ele tem 50 ainda, entendeu? Então são esses padrões. E aí eu acho que, como tu falou, tu consegue observar esses padrões, tu já até respondeu a pergunta. Mas fala uns 3, assim, uns 4 de padrões da galera que performa em alto nível. Quais são os padrões que tu vê que se repete, que tu consegue perceber? Vamos lá. Eu acho que eles, a grande maioria deles tem uma questão emocional muito... Eles buscam desenvolver a questão emocional. Legal. Seja às vezes com ferramentas, como você falou, ferramentas, achei bacana essa palavra, como respiração. É como se não tivesse uma situação de caos e eles conseguem, de alguma maneira, se manter mais protegidos, mais antifrágeis. Então, a primeira questão emocional é uma delas. A maioria deles são organizados, né, ou pelo menos desenvolve esse lado organizado. Sim. Né, outro ponto, liderança. Legal. Ou seja, eles começam a crescer e começam a criar como se fosse entre aspas, seguidores. Porque acaba inspirando outras pessoas. Claro. Naturalmente inspira. Então, eles no papel de liderança, então eles no papel de líder começam a ter um comportamento mais orquestrado, mais vigilante. Legal. Para sabendo que tem os seguidores olhando. Legal, então, para mim, o emocional, a questão da organização e a liderança pesam muito, cara.
E assim, eles no geral também, todos, quase todos, no geral todos, têm prosperidade, né? Então tem um pouco da sabedoria. Legal. A sabedoria, eu lembro muito do livro de provérbios que eu gosto muito de ler. Eu gosto também. Vira e mexe, eu faço 31 dias de provérbios, é um por dia, né? Uhum. Então até às vezes uma sugestão que eu dou para alguns dos meus alunos. E aprender ali nos relacionamentos, no provérbios. Então eles têm um pouco disso. Um pouco não, bastante disso. É bacana tu falar disso também, porque a gente aqui, se deixar, a gente vai até amanhã falando. Mas já que a gente está falando desse assunto, porque provérbio, tem gente que eu achava mais novo que Bíblia era meio coisa de tiozão, assim, sabe? É um livro que tu tem que ler quando tu tá velhão, já se aproximar do homem, tá ligado? Entendi. Mas aí até que eu comecei a ler e comecei a observar esse padrão também. Porque a galera que tem sabedoria bebe ali a sabedoria vem de Deus. Isso a gente aprende lá também em Provérbios, né? Que a sabedoria vem dele. Primeiro capítulo de Provérbios. Vem dele. Então, meu irmão, só tem de beber ali. A gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente não sei o quê, convive e tal. Mas a sabedoria vem de Deus. Então, a galera que tem sabedoria, a gente sabe onde eles bebem aquilo. E Provérbios é um livro sensacional. Eu acho que tinha que ser na escola, cara. Eu acho que na escola tinha que ter... Interessante. Para ler, independente de religião. O Estado é laico. Mas se tu lê Provérbios... É um livro. São 60 livros, na verdade, né? Por aí, são 64, mais ou menos, fugiu 67, eu acho. Coisa assim. São vários livros. E, cara, o cara que começa por Provérbios, não tem como ele não se apaixonar pela Bíblia. Porque ali ele vê, cara, isso daqui tá tudo... Até o cara que não crê, ele podia ler, porque ali tem ensinamentos para a vida, né? Para a vida. Tem como ele cuidar do corpo, a linha. Só tem um capítulo que eu não lembro qual que é. Dinheiro também. Acho que é o 21, não lembro. Que ele fala 13 vezes da língua, meu amigo. Sim, sim. Só da língua, ou seja, nossa língua é pequena, meu amigo, mas ela tem um poder terrível, né? Então, tanto para abençoar como para amaldiçoar, né? Então tem para tudo, tem para finanças, que eu gosto muito dessa parte. Tem. E é engraçado um padrão, eu já li muitos livros de finanças e os princípios desses livros, todos estão na Bíblia, meu amigo. Então. É como se os caras tivessem copiado os padrões de lá e desse uma encapada nova num livro novo deles, né? Então, para mim, é um livro, quando se pensa um dos padrões dos meus alunos, é a sabedoria, e ali é uma fonte, né? Sem dúvida. Caramba, bacana. O Bruno fala isso no podcast dele. Sim. Ele fala dessa arte de você observar aqueles que sabem um pouco mais do que têm mais experiência, né? Só o fato de você observar calado, você dá uma de sábio. Olha aí. Você dá uma de sábio, porque o cara te olha assim, depois esse cara só calado nele deve estar sacando tudo que a gente tá. E até, bacana, e até quando tu vai falar, saber o que perguntar, meu amigo. Saber o que perguntar. Que eu acho que é o mais importante. Pois é, porque imagina só, tem cara que no YouTube cobra, né? Olha, uma pergunta aí. R$50 a pergunta. Ô, brother, eu tenho às vezes tá ligado? Tá. Pode falar bastidor, Não posso falar bastidor. E às vezes tu tem ali, cara, um cara que muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar para fazer uma pergunta. Sim. Porque às vezes é melhor que a resposta é a pergunta. Às vezes o cara tu pergunta uma coisa e aquela resposta te abre portas. Verdade. Limpa a tua visão, né? E te abençoa, caraca, tu sai dali, amigo. Sabe? Então eu tenho o privilégio de estar, às vezes, conectado com pessoas que me ajudam nessa caminhada, sabe? E tem a ver com o que ele falou, o Thiago Brunet. Porque faz todo sentido. Quando você tem essa sabedoria de lidar com as pessoas também. Ele tá calado mesmo aqui, só esperando o momento. O momento certo. Às vezes, o controle da língua, amigo. O cara, às vezes, linguarudo quer falar, não para de falar, amigo. Não para de falar, só dá ele na mesa, né? Verdade. Cara, e pra gente já ir se encaminhando pro final, o que é necessário para a pessoa performar em alto nível hoje? Tipo assim, o cara não interessa se ele é personal, se ele é executivo, se ele é atleta, se é dona de casa, se é faxineira, não interessa qual a profissão no estado. Performar em alto nível você pode fazer na área que você estiver atuando. O que é necessário? Quais são os elementos necessários? Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo aí é um assunto, no geral, até mais novo, que é cronobiologia. Cronobiologia vai estudar um pouco do tempo, né? Aí dentro dos assuntos que eu gosto, que é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano, pensa em circadiano é cerca de um dia. Todos nós, plantas, ser humano, plantas, animais como um todo, eles têm um padrão, que tem a ver com o claro e escuro. Ou seja,
Aí tem a ver com o teu sono. Quando você quebra esse princípio, que é o ritmo circadiano, a tua hora de deitar e levantar, que é um padrão também que a gente deve respeitar, a gente brinca muito com esse padrão. Uhum. Acontece uma série de doenças, uma série de mazelas, uma série de... Aí tu joga sempre baixa performance, não tem jeito. O cara que... Por exemplo, vocês que são músicos, tem às vezes uma rotina ruim à noite. Sim. Mas quando você tem sabedoria, tu tenta de alguma maneira compensar isso, para que a tua biologia ela jogue. Sim. Então, para mim, você entender um pouco da tua rotina de deitar e levantar. Cara. Você tem um corpo mais descansado. Legal. O outro ponto eu sou suspeito para falar o movimento. O movimento, cara, eu até falo que o treino que a gente faz na academia é para a vida. É um treino que você vai conseguir ter o melhor nível de produtividade e foco. O exercício melhora o foco, melhora a concentração, melhora o aprendizado. Ou seja, tem tudo a ver com performance. Sim. O exercício faz com que você tenha mais energia para cumprir sua tarefa. Então, quando se pensa no motor, imagina que Deus te deu um motor, por exemplo, eu não sou muito bom de motor, de carro, essas coisas, mas vou te dar um exemplo. Imagina que Deus te preparou para ser de um motor de 500 cavalos. Com o teu estilo de vida ruim, tu come só o que não presta, só é no delivery, só é no industrializado, só é no açúcar, não faz exercício, não respeita teus horários. É como se teu corpo só de 500 cavalos tu só aproveitasse 100 do teu cavalo. De potência. De potência, de durabilidade, inclusive. Já que a gente está falando de motor, é uma gasolina legal, um óleo bom. Amigo, aí um amigo põe para dentro tudo que não presta. Não estou falando que você não deve, por exemplo, ingerir uma bebida alcoólica. Eu particularmente escolhi não beber, mas o cara, uma taça ou outra, ok, tem uma moderação. Sim. E nos hábitos mais, assim, que pudesse atrapalhar. E eu acho que tem um outro ponto que é importante aí, cara, quando se pensa em performance, a respiração, o mindfulness. Mindfulness é uma técnica basicamente nada a ver com yoga ou algo transcendental, não tem nada a ver com isso. Mas basicamente você ficar 5 a 10 minutos ali no dia, né, e apenas focado nos seus padrões de respiração. Né, porque a gente já sabe que isso diminui uma área importante do estresse no nosso cérebro, que é a amígdala cortical. Né? Década de 70 os caras conseguiram mapear no cérebro que quem fazia esse tipo de respiração, a amígdala diminuía o tamanho, porque essa amígdala tem uma relação com o mecanismo de fugir e lutar, lá dos nossos ancestrais. Então é hoje como se a gente estivesse todo o tempo com essa amígdala excitada, ativada, porque a gente vive estressado, mano. Toda hora tá chegando notificação, tu não sabe se estão te cobrando, não sabe quem que é. O Pix caindo, Você não sabe se é o Pix que está caindo, se não é, o cara fica doidinho, 24 horas, meu amigo, pensando nisso. Ou seja, o estresse, a gente não sabe. Então a respiração mindfulness ajuda isso. E, pô, fui para fechar o bolo aí, meu amigo, a fé. Porque eu acho que quando você tem a fé, a tua missão de vida tem outra conotação, tem outro significado. Perfeito. Deixa eu ver se eu lembro. Dormir bem. Ritmo circadiano, né? Respeitar o relógio biológico. Relógio biológico. Movimento. Mindfulness. Para fechar o pacote. Respirar. A fé. Perfeito. Muito bacana, cara. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Porque você é um cara que a sua hora vale bastante. Depois eu te mando o Pix. Depois manda o Pix aí, bro. A gente parcela de várias vezes, né? Mas, cara, de verdade, obrigado. Pô, cara. Obrigado por dividir conhecimento aqui com a gente, sua história. Muito legal. Enfim, agora a gente vai tomar muito café junto. Bora, vamos pra cima. Eu amo café, vamos lá. Beleza, irmão. Tamo junto. Abraço pra Galera, vocês. esse foi o PandaCast. Tamo junto sempre. Curte, compartilha e respira esse movimento. Amém. Tchau, gente. Valeu, irmão. Cara, obrigado, velho. Obrigado, cara. Foi uma alegria.